Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Através desse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como fazer para resolver aquele problema de fail-safe existente entre a APM e os receptores Turnitin e FlySky. Em geral, nós pensamos que aqueles receptores não têm suporte a fail-safe. Bom, até onde eu sei, todos os que eu tenho aqui têm suporte a fail-safe. Só que a APM é que não consegue entender ou interpretar o fail-safe. Na realidade, quando o receptor perde a comunicação com o rádio, a APM tem um chip chamado PPM encoder, na verdade é um Atmega 32U2, que é responsável por perceber esse problema, né? A falha de comunicação entre o receptor e o transmissor. Daí ele coloca o throttle em 900 e a APM consegue perceber aquilo ali como um estado de fail-safe. Daí ela adiciona os dispositivos de fail-safe que você tiver configurado na sua placa. O que nós vamos fazer através desse vídeo é simplesmente atualizar o Atmel 32U2 ou Atmega 32U2. Bom, gente, é provável que a maioria já saiba para que serve o fail-safe, mas de qualquer maneira eu ainda vou falar mais um pouquinho sobre ele, porque é possível que haja algum iniciante assistindo esse vídeo. É o seguinte, o fail-safe é importante para quando o drone perder a comunicação com o rádio e o drone ativar uma função específica, como por exemplo voltar para casa. Imagine, o seu drone está a uma distância de mais ou menos 1000 metros de você e ele perde a comunicação com o seu rádio. O que vai acontecer? Se você não tiver um mecanismo de segurança, simplesmente o seu drone vai voar indefinidamente e muito provavelmente você vai perder o drone. Daí o fail-safe ele funciona acionando funções como, por exemplo, voltar para casa, pousar o drone, enfim, são algumas funções que você pode configurar no drone. Então, basicamente é o seguinte, na controladora APM, por exemplo, que é uma das minhas prediletas por conta da quantidade de funcionalidades presente na APM, se você vier aqui em configurações iniciais, calibrar rádio, você vai encontrar esses níveis que você está vendo aí na tela, onde você tem aqui, por exemplo, a informação sobre o throttle, né? Throttle está 1047, 1048. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ligar o rádio e vai acelerar. Observe que acelerando tudo, ele vai até 1873, depende muito de como está configurado aí o seu rádio, né? No meu caso aqui eu estou usando um Turnitin, e ele dá mais ou menos esses valores que vocês estão vendo aí. Por exemplo, o throttle está em 1052, 1051, e isso varia muito. Se eu desligar aqui a chave do rádio, o que simularia, por exemplo, a perda de comunicação com o drone, veja só o que acontece com os valores de throttle. Ele reduz o valor do throttle para 900, ou seja, o próprio receptor ele percebeu que perdeu a comunicação com o rádio e, por consequência, ele reduz o valor do throttle para 900. E com isso, a controladora APM consegue perceber esse valor e ativar, por exemplo, o fail-safe. Ativar, por exemplo, aqui a funcionalidade, no meu caso aqui está configurado para Always RTL, ou seja, sempre voltar para o local de partida, ou voltar para casa. Então, essa funcionalidade ela é uma funcionalidade desejada. E ele tem que ter exatamente esse comportamento aqui. Eu liguei o rádio, ele tem que voltar ao valor inicial, né? 1053, ou o valor da aceleração em que o rádio se encontrava. Imagina que eu tivesse com um throttle no meio, em 50%. E neste exato momento o meu drone perde a comunicação com o rádio. Ele vai cair para 900. E aí ele começa a voltar para casa e novamente ele estabelece a comunicação com o rádio. O que acontece? Ele retorna para o valor original do throttle, né, 1448. Então essa função é extremamente desejada e nem todos os receptores se comportam dessa maneira. Alguns receptores eles são tão básicos que quando ele perde a comunicação com o rádio, ele simplesmente mantém a última informação que ele obteve do rádio, né? Então, se o throttle, por exemplo, estiver em 1448, ele vai permanecer com esse valor em 1448. E imagina que você estivesse colocando o seu drone para ir para frente, como eu estou fazendo aqui agora, e em determinado momento ele perdesse a comunicação com o seu rádio.
Simplesmente ele iria manter o valor que ele havia recebido por último do rádio e o seu drone voaria indefinidamente. Algo assim totalmente indesejável. E a controladora APM, por sua vez, ou outra controladora que porventura você estivesse usando, não teria como saber que o receptor perdeu a comunicação com o rádio. E aí, por sua vez, ela também não teria como habilitar ou ativar nenhuma função especial que protegesse o drone e eventualmente até pessoas, porque imagina um drone caindo numa rodovia cheia de veículos ou no meio de uma multidão, né? Certamente faria vítimas. Então a função do throttle para um drone é absolutamente fundamental, é indispensável. Bom, eu já escrevi um artigo sobre este tutorial e é indispensável que você leia ele lá no meu blog. Eu vou colocar aqui embaixo o link para o artigo. É mandatório que você acesse para você obter mais informações. Ali você tem os links para download das ferramentas, para download do firmware, para download da aplicação e alguns outros detalhes que porventura eu venha a me esquecer aqui durante a gravação desse vídeo. Então dá um pulinho lá, leia o artigo cuidadosamente, detalhadamente. E se tiver alguma dúvida, deixe a dúvida lá no campo de pergunta, aliás, no campo de comentário, ou mesmo aqui no vídeo, né? E a gente tenta de alguma maneira ajudar, tá? Então esse tutorial, esse vídeo é um vídeo intermediário, não é um vídeo avançado e nem para iniciantes. Se bem que tanto usuários avançados quanto iniciantes talvez encontrem nele alguma informação interessante, né? Eu publiquei aqui FailSafe no FlySky, FSTH9X e Turnigy9X e outros, né? Então você vai clicar aqui no artigo e você vai encontrar todos os links para download e algumas informações bastante relevantes sobre o que a gente vai fazer, né? Então eu coloquei aqui, ó, preparativos iniciais, download e instalação do Flip. O que é o Flip? O Flip é o software utilizado para controlar o programador da Atmel. Você precisa instalar esse software na sua máquina, né? Se você clicar aqui, por exemplo, aqui você tem três opções, a versão 3.4.7, versão 3.4.7 de novo, aí vem a 3.2.1, 2.4.6 para Windows, né? As três primeiras versões aqui, elas requerem Java. A última versão ela roda nativamente no Windows, sem necessidade de Java. Eu recomendo que você baixe essa versão 3.4.7, que foi a versão que eu usei durante este tutorial, tá? Então, necessariamente, caso você não tenha o Java instalado na sua máquina, você precisará baixar o Java a fim de que a aplicação funcione corretamente, tá? Então, eu deixo até inclusive aqui como um item número 2, Java Runtime. É necessário que o Java Runtime seja instalado corretamente no seu computador. Então, você vai fazer o download do Java, caso você não possua ele. Como você faz para saber se o Java já está instalado ou não na sua máquina? Tente executar o Flip. Provavelmente, aliás, se o Java estiver instalado na sua máquina, o Flip vai executar sem problema. Mas se o Java não estiver instalado na sua máquina, ele vai gerar uma mensagem de erro e você vai ficar sabendo que é necessário instalar o Java. Então, gente, a APM que a gente vai usar para fazer o teste de atualização é essa aqui que vocês estão vendo. Essa é uma APM 2.7, tá? Adquirida na RobKing. Ela é um pouquinho diferente da 2.5 e da 2.6. A diferença entre a 2.5 e a 2.6 é que a 2.5 vem com bússola on-board e a 2.6 já não vem com a bússola. Essa daqui ela vem com alguns jumpers adicionais. O primeiro passo que a gente precisa tomar, o primeiro passo que a gente precisa dar é desmontar a APM e liberar a placa. Então, tirar a APM de dentro da caixinha, libera o circuito da APM, que é com o circuito que a gente vai trabalhar. Então, aqui você tem a plaquinha da APM, o chip especificamente que vem com o software desatualizado é esse aqui, ó, que é o Atmel Mega 32V2. Esse carinha aqui que é o PPM Encoder, é ele que faz a interpretação do sinal que vem do receptor. Se a gente atualizar o firmware dele, ele vai passar a reconhecer o fail-safe daqueles receptores
Turned e FlySky. Então, o que a gente precisa fazer? Veja bem, do lado de cá eu tenho esses jumpers. Normalmente ele vem com uma notação Jumper V2, JP2, aliás. Nessa daqui ela está um pouquinho diferente, porque ela é uma APM 2.7. Mas se vocês observarem ali no cantinho, lá embaixo está escrito DFU, ou seja, sinalizando que na 2.7 eu preciso fechar esses pinos aqui do meio para que a placa entre no modo DFU, para eu programar esse chip aqui. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um jumper aqui. Mas se fosse uma APM 2.5 ou 2.6, eu precisaria fechar esses dois aqui, e não os dois do meio. Como essa daqui é uma APM 2.7, então eu preciso fechar os dois do meio. Eu vou fazer isso. Então vou pegar esse jumper, não sei se vocês notaram, mas aqui do lado de cá eu tenho um jumper. Esse jumper ele não vai ser utilizado enquanto eu estiver fazendo a atualização. Então vou tomar esse jumper aqui emprestado. Eu já nem lembro mais para que serve esse jumper, mas enfim, de qualquer forma, ele é bastante útil para atualizar essa placa aqui agora. Então eu vou colocar esse jumper no lugar, ok, aqui no meio, conforme tem que ser, e vou fazer a atualização da placa. Na realidade, essa placa já foi atualizada, o firmware do Atmel já foi atualizado. Vou fazer novamente a fim de vocês terem uma ideia de como é o processo, o procedimento para a gente fazer a atualização da placa. Mas não tem problema nenhum. Se ele tiver atualizado, simplesmente eu vou gravar um firmware sobre o outro. Mas se estivesse desatualizado, eu saberia, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para saber se o firmware está atualizado ou não. Então, o que a gente faz agora? A gente conecta o cabo USB na placa. Ok. A placa iniciou. Já está com plug. Agora a gente precisa dar um reset na placa, a fim de que ela entre no modo DFU. Observe o padrão dos LEDs antes do reset e como eles irão ficar depois do reset. Para isso a gente vai usar aqui um cabinho como esse que vocês estão vendo, ou pode ser uma pinça também. A gente tem essas duas extremidades aqui, tem dois jumpers aqui na extremidade da placa. Basta a gente fechar esses dois jumpers. Essa dica é válida para todas as placas, tá? 2.5, 2.6 e 2.7. Ok? Deu reset. Agora o padrão do LED muda. Observe como ele ficou. Bom, terminando de fazer a atualização, não se esqueça de remover o jumper do DFU e devolvê-lo ao lugar original. Porque do contrário a placa não vai funcionar conforme deveria. Uma vez que a placa controladora entrar no modo de programação do Atmel, basta a gente ir para o computador e fazer a programação. Tanto ler o firmware que está instalado no chip, quanto enviar um novo firmware para ele. Então a gente tem que fazer o seguinte. Clicar nesse ícone aqui, que parece um chipzinho, e selecionar Atmega 32U2. Clica OK. E tem esse outro ícone aqui que parece um cabo USB. Você deve clicar nesse ícone, aí vai aparecer esse menu aqui. USB Ctrl U, clica nessa opção. Vai aparecer mais uma caixinha de diálogo. Clique em Open. OK. Observe que o painelzinho, os ícones mudaram de cor. Na verdade, eles ganharam cor. Isso significa que eu estou conectado no chip Atmega 32U2. O que eu devo fazer agora? Eu venho aqui em Device, Read, seleciono essa opção Read. Aparece mais essa caixinha de diálogo. Você não precisa alterar nada, basta clicar em OK. Ele vai fazer a leitura. Ok? Então, ele acabou de puxar o firmware que está instalado lá no Atmega 32. Daí eu posso ver o conteúdo desse chip clicando aqui em Buffer, Edit. Ele traz essa janelinha aqui com todas as informações.
Aqui no finalzinho, ó, você percebe que tem um monte de F. Quase no final você vai ter aqui a versão do firmware instalado no chip. Se o firmware que você estiver usando, ou o firmware da sua APM, for um firmware muito antigo, se for uma versão muito antiga, não vai aparecer nenhuma versão aqui, provavelmente. Daí o que você precisa fazer? Esse botãozinho aqui, esse aqui, ó, Load Hex File, você clica nele e vai até o diretório onde você salvou o arquivo hex. Seleciona aquele arquivo hex. Ok. Aqui do ladinho, Operations Flow, Erase Blank Check, Program Verify. Tem que estar tudo marcado. Clique em Run. Ok. Ele está apagando a flash do Atmel e enviando o arquivo novamente para o Atmel. Pronto. A sua placa controladora APM, ou melhor, o seu Atmel 32, que é o PPM encoder da placa controladora APM, acabou de ser atualizado. A partir de agora, se você fizer o teste de fail-safe com o seu receptor Tanage ou FlySky, ela deve funcionar normalmente. Então, gente, agora é hora da gente fazer o teste e validar o que a gente fez. Nosso throttle está em 1054 e o que a gente espera é que quando eu vier a desligar o rádio, ele reduza para 900, que é o sinalizador de fail-safe. Opa, pronto, agora nós temos fail-safe. Eu acabei de desligar o rádio e ele foi para 900. Vou ligar novamente. Opa, 1055. Vamos lá, imaginemos aqui que eu estivesse voando com o throttle em 50%. E agora eu vou perder a comunicação com o drone. Ok, ele entrou em fail-safe. E agora ele começou a voltar para casa e entrou no range de alcance do meu rádio novamente. Então ele deve retomar de onde ele parou. Ok, 1455, perfeito. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Recomendo fortemente que vocês leiam o artigo que está lá no meu blog, porque muitas informações aqui eu posso ter deixado passar batido e vocês talvez tenham perdido. Já lá no blog eu tenho as informações bem completinhas. Como eu já disse, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, deixe o seu joinha aí para mim, compartilhe o vídeo, porque isso ajuda bastante. Valeu, gente, até a próxima, tudo de bom para vocês.